Mateus, capítulo 18. E aqui, dando seguimento aos ensinamentos de Jesus, a gente pega o versículo 6, que diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que ele pendurasse o pescoço numa grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor entrares manco, aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés sendo lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um dos teus olhos do que tendo os dois sendo lançado no fogo do inferno. Glória a Deus por essa palavra. Tropeçar significa, aliás, Jesus usa a palavra tropeço, algumas traduções falam escândalo, aqui também, né? Colocar tropeço é atrapalhar o caminho de alguém que está crendo ou que vai crer, está num processo de se aproximar, de conhecer a verdade de Deus. E ele diz um ai, e esse ai significa condenação. O ai, ele já é um julgamento. O ai, ele é uma maldição, ele é uma condenação, ele é uma sentença. E é para qualquer um temer quando a palavra de Deus diz ai. Ai significa dor. E ele diz assim: qualquer um, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim. Quem são os pequeninos, irmãos? É uma comparação entre aqueles que conhecem a verdade e aqueles que estão no processo de conhecimento da verdade. Os que conhecem a verdade, alguns errando voluntariamente, apesar de conhecer a verdade, fazendo uma escolha pelo pecado, essa pessoa ela acaba fazendo com que quem sabe do pecado dela, porque às vezes, como ele diz, é inevitável. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, quase impossível, porque há sim casos em que Deus lhe cobre. Há casos em que há um arrependimento da parte da pessoa, ela resolve e ninguém fica sabendo. Existem casos assim. Mas quando a pessoa persiste no erro, aquele velho ditado acaba funcionando, né? Matos têm olhos e paredes têm ouvidos. Alguém acaba vendo. E às vezes a pessoa quer fazer tudo tão escondido, mas não existe. Uma hora as coisas começam a aparecer, uma hora alguém vê. E a pessoa que conhece a verdade, cometendo esse erro voluntariamente, cometendo pecado voluntariamente, essa pessoa sem arrependimento, ela está debaixo do ar. Porque quando alguém que está começando o processo da fé, e isso inevitavelmente lembra o meu processo lá no comecinho, isso deu ver uma pessoa que já estava há mais anos do que eu, e eu estava apenas engatinhando na fé, eu era a pequenina na fé, e vendo a pessoa pecar, deu um nó na minha cabeça, aquilo dali. E eu fiquei, de fato, pensando, mas pode? É assim? Isso deu um nó na minha cabeça. E
eu cheguei para uma outra pessoa, né? E falei para ela que eu tinha visto e aquilo dali deu um nó na minha cabeça. Eu fiquei perguntando para mim mesmo, mas pode, é assim? Porque a gente chega, começa a engatinhar, começa a pensar que todo mundo é puro e santificado. E você olha pessoas caminhando na igreja, no meio do povo, colocando a mão na cabeça do povo, fazendo oração, batendo pé, e você começa a ver essas pessoas com uma alma elevada, né? Como pessoas diferenciadas. E aí eu perguntei para essa pessoa e ela disse assim: templo de igreja e nem posição e nem título não define santidade. Mesmo você chegando agora, você pode. E ela me explicou, foi que me ajudou na minha caminhada a entender, né? E esse no 7, ai do mundo por causa dos escândalos, ai do mundo, e sempre teve. A gente estava falando há alguns dias atrás. E agora parece que se intensificou. O amor se esfriou, mas o que realmente ajuda é que hoje em dia a pessoa comete um pecado aqui e agora, e dentro de alguns segundos, principalmente, né, o cristão crente, por causa dessa palavra cristão, até porque, irmãos, hoje em dia você pode falar mal de Jesus, do cristão, do cristianismo, só não pode falar de outra coisa. Não pode falar mal de outra coisa, não pode ter gordofobia, tudo errado, tudo dá processo. Só não dá processo de falar mal de Jesus, se blasfemar contra Jesus, falar contra um cristão, isso aí é tranquilo. Então, quando é algum cristão, dentro de alguns segundos já acontece não sei quantos mil compartilhamentos. Olha só o pastor, olha lá, olha o obreiro, olha o missionário. E então parece que se intensificou. E essa mensagem, tá? Ela é sobre os escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Se você pensar, como me veio muito na cabeça, mas eu queria muito que você pensasse: quantas pessoas já caíram por causa de escândalo? Eu não vou conseguir lembrar agora o nome dele. Eu sei que eu estou gravando, mas eu vou falar. Mas não vou conseguir lembrar agora o nome dele. Eu sempre assisto casos criminais, né? E eu já tinha assistido esse caso antes, e agora apareceu novamente para mim em um outro canal e eu assisti novamente. Não sei se alguém aqui lembra desse caso terrível, onde um pregador, líder de uma igreja, o homem falava com autoridade, e ele tinha casado, a esposa dele, por sinal, muito bonita, um enteado e um filho, acho que 11, 8 anos, nessa média, sabe? Entre 11 e 8 anos, nessa média aí. E ele violentava as duas crianças, os dois filhos. Para encobrir, ele matou os dois e tocou fogo na casa. Alguém lembra desse caso? Sério, irmãos? E nesse dia em que aconteceu isso, que ele fez isso, ele tocou fogo na casa, ele sai com as mãos na cabeça para disfarçar e chamar os vizinhos para todo esse disfarce. Aí o pessoal chega, só que depois os bombeiros, os oficiais chegam e encontram as crianças e percebem que na verdade elas já estavam mortas, e os exames demonstram que elas já estavam sendo abusadas. Não haviam sido abusadas só naquele dia, mas já vinham sendo abusadas. E nesse dia em que aconteceu isso, a esposa dele estava viajando e
No mesmo dia, aconteceu na madrugada, no outro dia, no mesmo dia, ele estava na igreja, pregando. E todo mundo, mas como ele consegue, irmãos, acho que alguns vão até procurar o caso, eu não consigo lembrar o nome dele, não consigo lembrar o nome. E todo mundo na igreja assustado, sabe? Porque foi uma tragédia. Como é que ele consegue? Como pode? Ele está aí falando com autoridade. Tem um culto dele no YouTube, falando com autoridade. Como é que ele pode? Perguntaram. Tinha uma pessoa, um repórter lá, e perguntou para ele. E ele disse: Jesus. E ele disse que quem estava sustentando ele era Jesus. E aí, eu fiquei pensando, quando eu assisti as 2 vezes, eu fiquei pensando, e eu penso, como é que fica a cabeça dessas pessoas que estavam na igreja? Quem permaneceu na igreja? Quem nunca mais quis saber de igreja nenhuma? Quem nunca mais confiou? Sabe? E é só um dos casos, porque infelizmente tem muitos casos que acontecem dentro da igreja. E eu fico pensando, a cabeça dessas pessoas, quantas pessoas criaram ódio da igreja, ódio de pregadores e ódio de Deus, e não querem mais saber porque, infelizmente, isso também aparece muito para mim, pessoas que não querem saber de jeito nenhum de Deus. É engraçado que é exatamente isso que eles expõem, é exatamente isso que eles expõem nas redes sociais. Se libertou da religião. Hoje eu estou igual lá, assim, hoje eu estou liberta da religião. E são os escândalos do mundo. Como é que está o mundo? Porque isso aqui foi dito lá atrás, mas e hoje? E hoje, como está o mundo? Quantas pessoas se perderam na caminhada, quantos pequeninos se perderam na caminhada por causa dos escândalos. Acontece pecados gravíssimos como esse que eu estou contando para vocês, e tem alguns na mente, sabe? Que é o meu hobby, assistir essas coisas. Não é só de crente não, irmãos, é casos criminais mesmo. Tudo quanto é canal de caso criminal, eu estou inscrita lá. A gente tem mania de cada coisa, né? E me vem vários na mente, sabe? Que acontece dentro da igreja, vários. Então, do mundo como está hoje, atualmente, muitas pessoas com raiva, mas Jesus é sempre inevitável, acontece. E vindo para casos mais leves, sempre aconteceram escândalos, né? Sempre aconteceu. Aconteceu o caso de tantas coisas que aconteceram na Bíblia que a gente não vai pegar um sequer. Completamente puro, que não teve deslize, que não cometeu nenhum pecado. A gente não pega nenhum personagem bíblico. Não pega não. Nenhum personagem bíblico. E alguns me vêm agora na memória o caso de... mas é bom falar dele. Você sabe por quê? Porque quando a gente vai ler sobre Noé, a Bíblia, ela fala dele de uma maneira que me dá muito desejo de ser igual a Noé, porque ele ouvia e fazia exatamente conforme as ordens do Senhor. Assim a Bíblia declara. E quando a Bíblia vai falar sobre a vida de Noé, a construção da arca, a obediência, irmão, não é possível que seja só comigo, pelo amor de Deus, eu acredito que alguns de vocês também. Que homem obediente, que não estava ouvindo para as críticas, não estava nem aí porque será chamado de louco. Obediência, atendendo à risca, detalhadamente tudo quanto Deus lhe ordenava. Que maravilha, pois é. Mas ele vacilou, né? Salomão, ele fala, Provérbios 31, que a bebida é para os pobres e miseráveis, a bebida forte ficou para os pobres e miseráveis,
não ficou para os reis, porque ela tira o juízo, a lucidez da pessoa. E Noé, ele vacilou. Começou a plantar a vinha dele e bebeu. Só que ele passou do limite. Bebeu tanto que ele ficou tão fora de si, né? Como diz o povo, ele ficou muito doido. E sabe lá Deus como foi que ele ficou, porque cada pessoa quando bebe tem uns que fica bravo, tem uns que fica engraçado, tem uns que fica... E ele começou a se despir. Você sabia que hoje a desgraça do outro é engraçado? É muito triste, sabe? Mas qualquer pessoa hoje em dia em desgraça, ela é filmada, ela é exposta e ali, inclusive a bebida. Inclusive a bebida. Quando alguém está lá aprisionado nessa desgraça chamada bebida alcoólica e a pessoa comete algum tipo de vexame, tem um monte de gente lá filmando e apareceu muitos comentários sorrindo e a bebida quando não mata humilha, é mais ou menos isso que eles falam. A bebida quando não mata humilha e ele começa lá, é engraçado. E a desgraça toda é engraçado, irmãos. Cair é engraçado, se machucar é engraçado, brigar na rua é engraçado, tudo isso, a desgraça toda é engraçado. E o filho, foi um vexame. Um homem com uma autoridade, um homem de Deus, um homem temente, obediente a Deus, está lá. Não sei, eu fico imaginando aquela cena, eu fico imaginando a cena de Noé, porque ele não estava lúcido, ele não estava no seu juízo perfeito, está entendendo? Imagina uma pessoa bêbada, e um dos filhos dele, que na verdade a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, e os filhos dele deveriam honrar ele, respeitar, porque você tem que respeitar o teu pai. Você tem que respeitar a tua mãe. E ao contrário do respeito, um dos filhos dele, Cão, acha aquilo engraçado. Acha engraçado e vai chamar os outros irmãos dele. E começa a caçoar do pai. Só que os outros dois vêm e cobrem o pai. E Cão foi amaldiçoado por Noé. Noé, aquele homem temente e obediente a Deus. E a gente, estou falando de Noé, mas tem alguém que causou um grande escândalo. Davi também causou. E a gente não pega nenhum personagem bíblico perfeito sem pecado. Então, se eles caíram, se eles erraram, se eles vacilaram, não adianta a gente olhar para o outro como pessoa perfeita, como crianças, como quando eu cheguei na igreja. Não é correto olhar dessa forma. Irmãos, eu sei que eu estou gravando, mas eu vou falar. Não é certo você ter esse olhar que eu tinha quando eu cheguei. Todo mundo santo, todo mundo diferenciado, todo mundo diferente, sabe? É um lugar onde ninguém peca. E isso é muito arriscado. Aí as coisas começaram a acontecer diante dos meus olhos. Esse que eu botei aqui foi o primeiro caso, né? E foi tão simples, irmão. Foi um palavrão que a pessoa, na hora que nós estávamos evangelizando, eu estava na rua evangelizando, e ela tocou numa pedra e soltou um palavrão, e aquilo mexeu com a minha cabeça. Mas depois disso eu vi tantas coisas. Eu sei que eu estou gravando. Um pastor meu, e eu não digo nem que eu o amava,
que apesar de tudo, eu ainda amo todos eles que passaram na minha vida. Casado com uma bela esposa, a esposa dele estava viajando, era um domingo à tarde, as ruas estavam meio desertas, e eu estava na igreja porque eu praticamente vivia na igreja, eu estava na igreja às vezes de manhã, às vezes meio-dia, às vezes à tarde, eu estava à tarde na igreja, e eu, na hora que eu fui saindo com um amigo meu que hoje também é pastor, a gente viu uma obreira saindo da casa dele, ele estava sozinho, e ela saiu se denunciando, assim ó, aí ela correu, e esse meu amigo, que é pastor, ele disse: corre, Suzana, que era para a gente poder pegar ela. A gente correu, ela pegou num táxi, foi embora. Depois tudo veio, tudo foi esclarecido, chegou para a direção da igreja que estava acontecendo adultério. Inclusive, ele largou a esposa e foi embora para outro estado com a obreira. Coisas foram acontecendo diante dos meus olhos, e aí eu fui entendendo que não existe perfeição dentro da igreja. A igreja são pessoas comuns. Alguns estão ali chorando o tempo todo, pedindo para Deus força para não cair, para não pecar, e outros acabam se descuidando. E eu não tenho direito de condenar. A gente vai rapidinho em 2 Samuel capítulo 1. 2 Samuel capítulo 1. 2 Samuel capítulo 1 eu gosto muito desse daqui. Gosto muito do que acontece aqui. A gente não vai conseguir ler tudo, porque é muita coisa. Vou escolher o que a gente vai ler aqui. Deixa eu pegar. Vou pegar aqui alguns versículos aqui. Vamos lá, versículo 1. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziglag, sucedeu ao terceiro dia aparecer do arraial de Saul um homem com vestes rotas e terra sobre a cabeça. Enxergando ele a Davi, inclinou-se, lançando em terra, perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-me. Ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Disse Davi ao moço que ele dava as novas: como sabe tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço, portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Boa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me, me chamou-me, eu disse: eis-me aqui. Ele perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou Amalequita. Então me disse: arremete-me contra mim, mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui ao meu Senhor. Ele chega achando que ele vai receber algum mérito por isso, tá? No 11. Então apanhou Davi as suas próprias vestes, rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Pula para o 17. Pranteou Davi, sabe o que é pranto, né? Choro mesmo. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação. É muito importante que a gente venha entender o que esse Davi ele vai falar aqui, ó, no 18. Determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, ao qual está escrito no livro dos justos.
A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não noticieis em Gate, nem publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Tá bom. E Davi, ele lamenta a morte de quem caiu. E quem foi que caiu? Quem caiu? Aqui, né? Não, mas às vezes a gente chega ao nosso conhecimento que alguém caiu. Tirando um pouco daqui, eu pergunto para você quem caiu. Conhece alguém que caiu? Eu conheço várias pessoas que caíram. No caso desse daqui, ele já havia caído antes. Fala sobre a morte dele, mas ele se afastou de fato e de verdade do Senhor. Triste, né? Ele se apartou do Senhor. Agora eu pergunto para você, quem foi que caiu? Passa na tua cabeça alguém que caiu? Porque conheço muitos que caíram. E eles assim, no 17. Peraí, deixa eu ver. No 18. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. E quem foi que caiu? Foram os valentes, não foram pessoas quaisquer. Só que ele está chorando e lamentando por alguém que perseguia ele e que tentava acabar com a vida dele. Hoje em dia, quando alguém cai do povo de Deus, a baixa é para quem? É para o exército. É para o exército. Quem teve baixa aqui foi o exército de Israel. Quando alguém na igreja, estou falando da nossa, estou falando da igreja, os cristãos, quando alguém cai, quando a gente fica sabendo do pastor, sabe? Quando alguém cai, a baixa é para o exército de Deus. Não tem esse negócio de ficar feliz, não, é tristeza. E olha que Davi está lamentando por alguém que o perseguia. Fica mais fácil assim a gente entender por que Deus o chamou de homem segundo o coração de Deus. Eu não sei, será que a gente iria ficar triste, extremamente triste, porque alguém que nos perseguia caiu? Fica fácil entender então por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele vai exaltar. Inclusive, mais na frente ele diz assim: nunca mais será ungida a espada de Saul. Olha só. E exaltando o homem que o perseguia. Sabe? Se tem uma coisa que me deixa indignada, irmãos, se tem uma coisa que me deixa indignada, não é o fato de existir uma página chamada Fuxico Gospel. É de ter pessoas inscritas nessa página. É de ter seguidores nessa página. Quando ele diz assim: não comuniqueis em Gate, nem anuncieis em Ascalon, para que os incircuncisos, para que os inimigos do Senhor não cantem, não dancem, não se alegrem. Não tem que falar nada, não. Tem muita gente que já deseja até, sabe, a queda. Tem muita gente que odeia cristão, né? Odeia crente, odeia evangélico. Agora recentemente deu um vídeo que veio à tona e está circulando aí, a pessoa dizendo assim, agora pelo menos eu sei que alguém vai lembrar. Pelo menos quando eles morrem, eles se orgulham daquilo que eles são. Eles são fascistas, são evangélicos, né? Viu esse vídeo? Tá bom. E a pessoa odeia evangélico. Já tem muita gente lá fora que odeia o evangelho, odeia evangélico, não acredita em Deus, não acredita em Jesus Cristo. E se alguém cometer algum erro, algum pecado e cair, eles já estão prontos
tapete, olha aí. Está vendo? Olha o crente, olha o pastor. Irmãos, é inevitável que vem. Às vezes não tem como conter. Não tem como conter, sabe? Vai acabar se espalhando. A notícia vai se espalhar. Mas não por mim. Porque ai daquele por quem vier o escândalo, mas ai daquele também que é funcionário do inferno e ele sai divulgando o escândalo. Vão saber de qualquer jeito, mas não por mim, mas não por você. Ao invés de passar a notícia adiante, a gente tem que fazer exatamente como Davi: cingir a baixa no reino dos céus. Não se alegre de maneira nenhuma quando chegar uma notícia. Olha, Saul, ele cometeu um pecado mesmo. Ele se afastou da presença de Deus. E alguns, como eu citei aqui, desse pastor, em alguns casos, a pessoa se afasta também da presença de Deus. É muito triste, muito triste. A pessoa abandona mesmo a fé. Mas existem casos em que alguns, eles erram, eles cometem pecado, se arrependem e voltam para a presença de Deus. Isso tudo, nessa caminhada que eu tenho com Deus, eu já vi tanta coisa. Eu não saí da presença de Deus escandalizada, com raiva de crente. Por quê? O que eu fiz até hoje é o mesmo que eu peço que você faça, que é Hebreus capítulo 12, versículo 2. Você sabe, é um versículo muito conhecido. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E quando 1 Coríntios capítulo 10, 12 diz assim. Aliás, vamos lá rapidinho. Vamos, vou terminar lá. Primeiro Coríntios 10. Diz assim, olha, no versículo 12. É muito conhecido esse versículo, mas a gente sempre tem que lembrar dele, tá? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, não caia. Sabe uma coisa que eu vou falar para vocês? O pastor caiu. O obreiro caiu. O que a gente tem que pensar? Se uma pessoa que estava ali tão envolvida, que estava trabalhando integralmente na obra do Senhor, dedicado totalmente à obra do Senhor, caiu, quanto mais eu. Então, a gente tem que pensar o quê? Eu também sou pó. O que eu vou fazer? Eu vou me apegar com Deus. Por que eu não saí escandalizada? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, eu continuei. Aconteceu, fulano. Irmãos, vou dizer mais uma vez, quando fala dessas coisas, eu tenho temor e tremor, porque eu sei que eu estou falando da igreja que não é minha. Estou falando de igreja, essa também não é minha, graças a Deus. Mas eu estou falando da igreja de Cristo, onde Ele é o cabeça, não é minha, Ele é o cabeça. Eu tenho temor e tremor quando eu falo da igreja, tá? Mas algumas coisas são necessárias. Quando eu sinto que eu tenho que falar, eu falo. E foram acontecendo coisas. E é uma outra igreja, quase diferente, é uma outra igreja, foi pego dentro da igreja em relação sexual. O pastor e o obreiro foram pegos em flagrante. E foram acontecendo coisas na minha caminhada, e chegava para mim, mas eu estava olhando para Jesus. Então o que você tem que fazer? Olha para Jesus, se envolva com Jesus. E quando você se envolve com Jesus, está tão envolvido que não é extremamente importante
você, quem cai, quem erra, quem está em pecado, quem está fazendo, você está muito envolvido. A tua atenção está voltada para o autor e consumador da tua fé. Amém, Jesus? Eu vou finalizar, eu disse que ia finalizar, mas eu vou finalizar em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro. Louvado seja Deus que aqui a gente não tem, nunca teve esses casos. Glória a Deus. Mas, como diz aqui, em 1 Pedro, capítulo 4, e eu sempre falo, para vocês, homem de Deus. Antes da palavra Deus vem a palavra homem. O homem está sujeito a ele, está sujeito a queda, está sujeito a pecado. É homem. Mulher de Deus, antes da palavra Deus vem a palavra mulher. É humano. Não adianta olhar como uma pessoa santa. Não adianta, irmãos, não adianta. Porque se você olhar o tempo todo assim, você vai se escandalizar com o mínimo quando essa pessoa tiver uma grosseria, porque ela não te tratou bem, porque ela não te deu atenção, porque não adianta, são pessoas comuns, normais. Mais do que isso, é igual a você. O que é que você faz lá no secreto? O que é que você faz? Como é a tua vida? Eu faço uma ideia, como é que você faz? Deus, me ajuda, não me deixa cair, não me deixa, eu estou fazendo a mesma coisa que você. Como é que você costuma fazer com Deus? Deus me dá força, irmão. Eu estou rasgando hoje, vou rasgar mais uma. A gente está fazendo propósito na sexta-feira. E na sexta-feira, vou confessar um pecado, viu? E na sexta-feira, meu Deus, a gente está orando pela família, pela casa, e trazendo alguém que não é sangue. Vocês lembram, né? A gente sempre traz alguém que não é sangue, mas que a gente quer que essa pessoa conheça a verdade, tenha um encontro com Deus. E nesses propósitos, eu estou trazendo o nome de uma pessoa, e eu converso com Deus, e eu digo para vocês assim: ora aí para fazer uma oração aqui, eu falo o nome dessa pessoa. E agora, depois da oração de sexta-feira, foi ontem, aí chega para mim a notícia na mesma hora, assim, eu disse, um demônio desse, Jesus, eu estou abençoando, eu não posso amaldiçoar, não posso, não, Deus perdoa, eu estou abençoando, não é demônio não, é bênção, porque a gente não é perfeito. E quantos de vocês já tiveram problemas aí na rua, em que você não sabe como você se segurou, porque a tua vontade, quando ficar sem saber, fez acontecer, eu estava brigando ali, a gente vai. Irmãos, somos todos pó. Como diz o livro de Salmo, ele conhece a nossa estrutura que é pó. Eu sou exatamente igualzinho a você, chorando e pedindo para Deus: me deixa amar, não me deixa amar, me ajuda, por favor, me ajuda. Não solta o tempo todo. Aquele que está de pé, olha e não caia. Mas pode acontecer, né? Sem falar do abandono da fé, da pessoa se voltar contra Deus, se apostatar da fé, mas temos pecados. Tem pecado da arrogância, tem pecado da ignorância, tem pecados. Quanto a esses pecados, o apóstolo Pedro fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, no capítulo 4, a gente pega o 7 e o 8. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sedes, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem as vossas orações. Acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E o mais importante é o amor. E sim, eu posso ver fulano, ciclano, cometeu um erro, cometeu um pecado,
mas nem por isso eu vou deixar de amar essa pessoa, eu vou julgar ou eu vou condenar. Aquele que pensa, porque tem gente que acha que está de pé e não está. Aquele que pensa estar de pé, olhe, não caia. O que realmente vai nos manter firme na presença de Deus, entenda, o que vai nos ajudar a continuar na nossa caminhada, que fácil não é. Se alguém que discorda de mim, a gente está caminhando diferente. Estou falando sério com vocês. Se alguém pensa diferente de mim, nós estamos caminhando diferente. Nosso caminho está muito diferente, irmãos. A nossa caminhada até o reino dos céus fácil não é. Pode até ter trechos que é mais fácil, mas tem trecho que é difícil. Tem trecho que é difícil. Na nossa caminhada, que não é nada fácil, o que vai nos manter perseverantes, continuar, como diz a Bíblia, né? Salvo aquele que perseverar até o fim. E as duas coisas que vai nos ajudar a perseverar é exatamente essas duas coisas: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e amando ardentemente, intensamente uns aos outros. Porque se a gente não olhar para Jesus, olhar para o homem, desanima, se decepciona. Mas se a gente olhar para Jesus, a gente continua assim. E se a gente amar uns aos outros, pode até acontecer, mas a gente dobra o joelho, ora, Deus alcança, traz de volta, fortalece o irmão, e aí a gente continua assim. E essa é a vontade de Deus. Sempre aconteceu escândalos, sempre. E Davi também cometeu escândalos, sempre aconteceu. Acontece e sempre vai acontecer. Oramos para que não venha por meio de nós, mas que a gente não apenas não venha causar tropeço na vida daqueles que estão caminhando na fé, mas também que a gente não seja que a gente não venha noticiar, que a gente não venha trabalhar para o inferno, porque quem quer fazer com que as pessoas fiquem sabendo para escandalizar o evangelho, quem quer